Aqui nós podemos chamar a atenção para algumas propriedades que envolvem funções. Nesse caso aqui eu tenho uma função que é uma razão, né? Uma função aqui em cima, 3x mais seno x, e aqui dividido por cosseno. Então eu vou aproveitar isso aqui para aplicar uma propriedade, resolver de uma forma, né? Tá? Que pode não ser a forma mais direta, tá? Mas para chamar a atenção dessas propriedades. Primeiro eu quero observar o seguinte, essa expressão aqui, eu posso aplicar essa propriedade. Ó, se eu tiver uma soma A mais B dividido por C, isso é igual a sobre C mais B sobre C, tá? Às vezes isso aparece em derivadas, né? E o pessoal costuma não dar muita atenção. Aparece nessa derivada aqui também. Eu não vou deixar de ter uma regra do quociente aqui. O exemplo é de regra do quociente, mas eu vou aproveitar o exemplo para aplicar essa propriedade, tá? Perceba que essa função aqui, ó, ela pode ser escrita assim, olha. 3x mais seno x. E vou conservar aqui o denominador. Dividido pelo cosseno de x, dividido pelo cosseno de x, tá? Bem, aí por que eu quero fazer assim? Porque assim aparecem mais detalhes, né? Você aproveita para estudar isso com mais riqueza de detalhes. Uma coisa que aparece aí é o seno sobre cosseno, que é uma relação trigonométrica, né? Essa expressão, na verdade, ela é 3x dividido pelo cosseno de x mais a tangente de x. Seno sobre cosseno é a tangente, tá? Não deixa de ser uma aplicação da regra do quociente. Eu tenho um quociente aqui, ó, 3x sobre cosseno x, seno x sobre cosseno x. Eu vou aplicar a regra do quociente, o meu exemplo é sobre isso. Uma coisa que aparece aí também, né? A derivada de uma soma ou subtração. Vou colocar essa formulazinha aqui, ó. A derivada em relação a x de uma soma f mais ou menos g, tá? Que é a derivada de f mais a derivada de g, mais ou menos a derivada de g, que é a derivada da soma ou subtração de duas funções, que é a soma ou subtração das derivadas das funções. Perceba que essa função f de x, se você separar, é essa soma, tá? E a derivada de f, né, vamos começar a resolver aqui, olha, a derivada de f, f' de x, vai ser a derivada em relação a x de 3x sobre cosseno x mais a derivada em relação a x da tangente de x, tá? Que vai ser igual a... Perceba que eu estou fazendo passo a passo, querendo chamar a atenção de coisas que você pode usar depois em outros exemplos, tá? O que aparece? Nós temos aqui a função f, ela foi separada em duas parcelas. A derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Aí aparece aqui, tá, nosso quociente, 3x sobre cosseno x. Então aparece aqui a derivada, né? A derivada em relação a x de u sobre v. E a formulazinha, né, da derivada do quociente, que é o v vezes a derivada de u menos u vezes a derivada de v sobre v quadrado, tá? Que eu vou usar nessa derivada aqui e vou usar aqui na tangente também. Então vamos, para terminar essa continha, eu vou precisar calcular essa derivada. Vamos calcular, né? Calcular a primeira derivada aqui, olha. Que é a derivada em relação a x de 3x sobre cosseno x, tá? Perceba que essa derivada é a derivada de u sobre v, onde o 3x é u e o cosseno x é o v, tá? Então, a derivada é 3x sobre cosseno x. Aí eu vou aplicar a formulazinha. Então, como é que é a derivada de 3x sobre cosseno x? Derivada de u sobre v. Eu faço v vezes a derivada de u. Então, cosseno x vezes a derivada de u, que é a derivada em relação à variável x de 3x. Essa é a minha primeira parcela.
menos, né, menos u derivada de v. Então, u é o 3x. Então, 3x vezes a derivada em relação à variável x de v. Quem é v? V é o cosseno x. Dividido por v ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado de x, tá? Então, nós temos essa derivada aí. Bem, aqui aparecem duas derivadas. Derivada em relação a x de 3x, que é o seu derivada de u. Derivada em relação a x de cosseno x, que é o seu derivada de v, tá? Então, isso aqui vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a cosseno x vezes a derivada de 3x. Bem, aí nós caímos na derivada de funções, né? Funções potência, alguns casos particulares, ó. 3 vezes x é uma constante que multiplica uma função. Eu conservo a constante 3 e derivo a função. A derivada de x é 1, né? Então 3 vezes 1 é o próprio 3, menos 3x vezes, aí aparece aqui a derivada de cosseno. Nos exemplos anteriores, nós fizemos um círculo trigonométrico, onde eu mostro, né, como é que se calcula a derivada de seno, cosseno. Ele serve como, o círculo trigonométrico serve como referência para decorar essas regrinhas, derivadas de seno e cosseno. Tá? A derivada de cosseno, ela é, na verdade, menos seno de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. E vai ser igual a, vamos finalizar nossa continha aqui, ó, tá? Então, cosseno x vezes 3, então 3 cosseno x, menos com menos, mais 3x seno x, mais 3x vezes seno x, dividido por cosseno ao quadrado de x, tá? Então, essa seria a nossa primeira parcela. Essa aqui seria a derivada de 3x sobre cosseno x. Então, vamos colocar aqui na nossa função, né? Minha função é f de x. A primeira parcela aqui é a derivada de 3x sobre cosseno x, que vai ser 3 cosseno x mais 3x seno x dividido por cosseno ao quadrado de x. Mais, né? Mais, aí eu tenho a minha segunda parcela. A minha segunda parcela é a derivada da tangente. Então, vou fazer aqui do lado, né? A derivada. Vou fazer aqui do lado a derivada em relação a x da tangente x, tá? Que vai ser a derivada em relação a x do... Bem, o que é tangente? Tangente, nas relações trigonométricas básicas, é seno sobre cosseno. Então, a derivada de seno sobre cosseno. E vai ser igual a, né? Vai ser igual a... Lembre-se, a aplicação da regra da divisão, né? Derivada do quociente, regra do quociente, v derivada de u, menos u derivada de v sobre v quadrado. Então, v é o cosseno x, vezes a derivada de u, que é derivada em relação a x do seno x, menos, né? Então, continuando com a formulazinha, v derivada de u menos u derivada de v. Então, menos seno x, vezes a derivada em relação a x de cosseno x. Tudo isso dividido por v ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado de x, tá? Bem, então repetindo, a derivada de u sobre v, então v, repete o cosseno, derivada de u, vou derivar seno, menos u, repete o seno, derivada de v, vou derivar o cosseno, sobre v ao quadrado. Aí vamos calcular as derivadas, né? Lembra que eu já falei do nosso círculo trigonométrico? Eu vou colocar o círculo aqui, ó, para ficar mais claro. Se eu pegar um círculo trigonométrico e organizar o círculo aqui, ó, o cosseno x menos cosseno x
seno x menos seno x, tá? Então eu tenho as derivadas. No sentido horário, a sentido negativo, eu tenho as derivadas. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Completar, derivada de menos seno é cosseno, derivada de menos cosseno é seno. Então aqui eu tenho as derivadas, tá? Eu posso usar esse dispositivo, o círculo trigonométrico, para decorar essas derivadas aqui. Então isso aqui vai ser igual a, continuando com as continhas, tá? Cosseno x vezes a derivada de seno é cosseno, então cosseno x vezes cosseno x menos seno x vezes derivada de cosseno é menos seno, vezes menos seno x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a, tá? Que vai ser igual a cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, seno vezes seno, menos com menos mais seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, né? Relação de Pitágoras, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, então 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Lembra, 1 sobre cosseno é secante. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Na verdade, a derivada de tangente é secante ao quadrado. E olha, as respostas estão sendo dadas em termos de senos e cossenos. Então não vou terminar a conta, vou deixar aqui em termos de senos e cossenos, no caso aqui cosseno ao quadrado, e vou jogar essa resposta, como a derivada da tangente, que é a minha segunda parcela. Então mais 1 sobre cosseno ao quadrado de x, tá? Bem, da mesma forma que eu separo, também posso juntar. Então vou juntar tudo isso aí numa fração só, né? Isso aqui vai ser igual a 3 cosseno x mais 3x seno x mais 1. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Então essa aqui seria a resposta para essa derivada aqui, que é a derivada da função f. Bem, os detalhes estão todos colocados aí no quadro, né? Na verdade, a conta toda, se você tiver em mente, já gravou essas regrinhas todas, a sua conta, na verdade, é esta linha aqui só, né? Espero que tenha entendido a resolução, né? Goste da resolução, curta o canal, divulgue, se inscreva.